Enquanto Rússia e Ucrânia guerreiam na Europa, com os Estados Unidos na ponta da linha, apoiando a Ucrânia, esses dois senhores, esses dois líderes, o líder da China, Xi Jinping, e o líder da Arábia Saudita, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, mudam a face econômica do planeta. Os olhos da opinião pública mundial estão voltados para Moscou e Kiev, mas a economia do mundo bate no ritmo da roda da seda. Esses dois senhores, líderes da China e da Arábia Saudita, estão prestes a anunciar uma negociação histórica para a economia mundial. A Arábia Saudita, que vende nada menos que 25% do seu petróleo para a China, começará a negociar esse petróleo aceitando o yuan, a moeda chinesa, como moeda de troca, e não mais o dólar. É o petro-yuan. É o começo de uma revolução econômica global. Essa história não se restringe à questão econômica, importante que se diga. Em 1974, portanto, há quase 50 anos, Nixon e o então rei da Arábia Saudita, o rei Salmão, apesar da idade, é rei apenas desde 2015. Então, Nixon e o rei de plantão, à ocasião, firmaram um acordo, então, quase 50 anos atrás, pelo qual a Arábia Saudita só comerciaria petróleo usando o dólar como referência. O petrodólar, a moeda global. Em troca, os Estados Unidos garantiram a segurança militar e a estabilidade da monarquia saudita. Por isso, a Arábia Saudita tornou-se talvez o país mais fiel aos Estados Unidos em todo o planeta. É um exemplo muito interessante de como economia e política, geoeconomia e geopolítica estão umbilicalmente ligadas. Esta mudança que acontece agora, com o yuan passando a ser aceito na transação de 1/4 do petróleo da Arábia Saudita, ainda não está finalizado o acordo, mas já está praticamente pronto o acordo, deve iniciar-se, as negociações devem iniciar-se ainda talvez nesse semestre. Significa também o início da libertação da Arábia Saudita do jugo dos Estados Unidos. A Arábia Saudita começa a voltar-se para a Ásia, no projeto da Rota da Seda dos chineses. É uma mudança articulada pelo rei Salman. Ele chegou ao poder em 2015. E desde 2015 já houve 2 visitas dele à China e de Xi Jinping à Arábia Saudita, em 2015 e 2016, e uma série de outras visitas de líderes dos dois países, e negociações e conversas. Há uma mudança que vem acontecendo, portanto, os chineses trabalham em silêncio e com paciência, desde pelo menos 2016. 6 anos de negociação que devem redundar no anúncio oficial nos próximos meses. É uma mudança sem precedentes que naquele mapa que desenhou a economia e a política mundial. O dólar vai sendo, aos poucos, trocado por outras moedas, no caso pelo yuan, como moeda conversível e de relações internacionais. A Rússia tem tentado fazer isso com o rublo, mas a economia russa é a economia de um país médio. O PIB russo é do tamanho do PIB brasileiro. O PIB chinês é 10 vezes maior do que o PIB tanto da China, tanto da Rússia quanto do Brasil. É outra escala. Outra escala. Então, vamos para um mundo multipolar? Não cedo para dizer. Mas estamos indo para um mundo
marcado por superpotências. Estados Unidos e China. Duas superpotências, não há nenhuma outra. A Europa, enquanto unidade, União Europeia, pode ser também uma superpotência, mas para isso precisa realizar um movimento de libertar-se, como a Arábia Saudita está fazendo, do jugo econômico, político, militar dos Estados Unidos. Um caminho aparentemente mais longo. A América Latina, se fizer um caminho de unidade, e pode fazê-lo agora, se Lula vier a ser eleito presidente, também poderá se constituir numa potência unida. O Brasil sozinho não tem tamanho para ser uma superpotência, é uma economia de porte médio. O Brasil já esteve entre as 10 maiores, hoje é a 13ª economia mundial apenas. Mas a união dos PIBs, a união política, a união geopolítica dos países latino-americanos que estão diante de uma nova onda rosa, como se diz, poderá fazer com que a América Latina seja outro polo. Se Europa e América Latina sacudirem o jugo, o domínio dos Estados Unidos, o mundo então poderá ser multipolar. Estados Unidos, uma potência em decadência, já foi o país imperialista, hoje tem que enfrentar a realidade da sua decadência e da superpotência rival, a China. Estados Unidos de um lado, China de outro, Europa e América Latina podem vir a se constituir nos 4 polos de um mundo efetivamente multipolar. Por enquanto, estamos vendo desenhar diante de nossos olhos, na segunda década do século XXI, um mundo bipolar. Estados Unidos, China, China e Estados Unidos. É isso aí. Notícia de altíssimo impacto para a economia, a política e todas as relações mundiais. Eu sou Mauro Lopes. Este foi mais um Boletim 247. Você pode inscrever-se na comunidade da Pós-TV 247, inscrever-se na TV 247. Estamos nos aproximando, provavelmente até agosto, setembro, teremos 1 milhão de integrantes dessa comunidade. Pode ser membro ou membra da comunidade, apoiando economicamente a mídia independente do país, pode ser assinante, pode mandar superchat nas transmissões ao vivo, pode enviar sua contribuição pelo Pix e pode, sobretudo, neste momento, dar like nesse boletim, fazer com que as boas notícias, às vezes não são boas, mas são notícias verdadeiras sempre, espalhem-se pelas redes sociais do Brasil e do mundo. Até o próximo boletim.